Graça e paz, igreja. É o último do ano, não? Não, domingo que vem tem. Mas hoje é a nossa celebração de final de ano. E por isso eu fiz uma retrospectiva na minha cabeça, assim, da minha caminhada com Cristo. E queria compartilhar com vocês em 3 pequenos textos. E eu peço para os irmãos abrirem lá em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto, eu sempre li ele como uma história milagrosa, assim, né? E às vezes eu tinha a impressão que as histórias que continham algum milagre bastavam por si só. Não que tivesse uma coisa realmente para aprender com aquilo ali, mas só de ter um milagre já é uma coisa maravilhosa. Era para testificar a santidade da presença de Jesus ali. E, caso não tenha ficado claro no texto, quem está no barco e quem chama para entrar no barco é o próprio Jesus. E essa passagem me marcou muito depois que eu vi uma menina falando sobre ela, só que ela apontou algumas coisas. A nossa vida é muito assim, né? A gente chama Jesus para entrar no barco, que é a nossa vida, e o que a gente espera? Que vai ser uma viagem tranquila, né, que a gente vai se emocionar com o pôr do sol no mar, que a gente vai ficar feliz de chegar no porto seguro, né, que vai ser uma viagem quase turística. Essa é a nossa expectativa. Mas por quê? Porque a gente sabe que Jesus, ele se propõe a cuidar da gente, né? Tudo que acontece na vida dos que amam a Deus cooperam para o bem. Então a gente tem aquela ideia, por mais que inconsciente que seja, que, Senhor, não faz sentido que alguma coisa possa dar errado aqui, né? No certo, para demonstrar que o Senhor está aqui do meu lado, as coisas têm que seguir de uma maneira perfeitamente ordenada. Porque se não tiver, eu vou logo me perguntar, onde é que você está? Né? Igual os discípulos fizeram. Na hora que começou a tempestade, eles ficaram: cadê Jesus? E ele estava lá dormindo na polpa do barco. E assim na nossa vida, a gente também fica assim, apreensivo quando as coisas começam a fugir do controle, porque pode ser só comigo, né? Vai que todo mundo aqui já tem essa maturidade na fé e eu não alcancei ainda sozinha. Mas a primeira coisa que eu penso é: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Deve ser pecado, não é possível. Mas aí logo me vem o Espírito Santo falando: minha filha, se eu fosse te castigar por cada pecado teu, tu não ia estar viva, não. Porque é no pensar, é no falar. Então, eu tenho uma dívida muito alta com o Senhor para ter um certo merecimento só de estar viva. Então, mas quando o mar se remexe por um pouquinho que seja, eu já fico: meu Deus, eu estou pecando, não é possível. Deve ter alguma coisa de errada com esse barco. Tem algum furo aqui. Deu cupim, eu não olhei direito, eu não vigiei, eu não olhei a bússola, não olhei o tempo antes de sair, antes de zarpar o barco, e por isso que eu estou assim. Mas a gente esquece que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E uma coisa que me marcou muito foi assim, né? Porque essa passagem me veio muito nessa retrospectiva desse ano. E foi um ano muito bom. E foi um ano muito... Não um ano, né? Mas tivemos dias muito felizes, tivemos dias muito tristes, tivemos problemas desafiadores, tivemos a sensação de uma paz
imensurável. E digo isso até aqui na igreja, né? Quem diria que a gente ia ter comprado a igreja, assim, né? Mas trazendo um pouquinho para mim, eu convido vocês a fazerem essa pequena retrospectiva, longe de ter alguma superstição nisso, tá? É só para uma reflexão. Mas eu garanto que todo mundo vai voltar aí na cabeça e vai falar, teve dia muito bom e teve também dia muito ruim. Teve dia que eu achei que eu não ia sobreviver. E teve dia que eu falei, nossa, eu não achei que ia estar viva para viver isso. E falando de Lully agora, né? Teve esse ano algumas alegrias de tipo, concluí o mestrado para a glória de Deus, passei no doutorado com bolsa para a glória de Deus, a gente ganhou uma casa para a glória de Deus, e nada planejado assim, né? E em todas essas coisas eu vejo o Senhor, mas aconteceram coisas que eu demorei para ver que tinha o Senhor ali também, né? Eu engravidei, eu perdi o bebê, e aí eu fiquei, Jesus, cadê você? O Senhor saiu do barco que eu não vi? O Senhor dormiu mais que a cama? O Senhor não está prestando atenção? O Senhor não está vendo que a água está entrando, Pai? E no meio de todas essas situações, eu perdi minha avó também, né? A gente perdeu a Dona Maria, por um pouquinho. Daqui a pouco a gente já está lá com ela. E foram tantas emoções, não quero dar uma de Roberto Carlos, mas foram muitas emoções esse ano. E por último agora, o Senhor tem me dado a oportunidade de atender num lugar que eu nunca esperei, assim, com pessoas que estão me apoiando demais profissionalmente. Mas é muito intuitivo do cristão eu fazer essa retrospectiva e só falar, não, Jesus estava comigo nisso aqui. Ele estava comigo no doutorado, ele estava comigo no mestrado, ele estava comigo na casa. Mas não quando eu perdi meu filho, ele não estava lá, não. Eu acho que ele piscou, né? Eu acho que ele deu... Foi o momento do cochilo dele, e ele não viu. Mas não. Essa é uma mentira, é uma falácia, porque o Senhor, como Emily bem disse aqui, não foi ela, foi o próprio Espírito, não tem nada que pode nos afastar do amor do Senhor. E se Ele me diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, tudo coopera mesmo. E eu não vou chamar Deus de mentiroso. E o Senhor foi amadurecer no meu coração, né? Precisava nascer um testemunho, precisava... aconteceu um processo de amadurecimento de fé mesmo comigo, com o Paulinho, com a nossa família. A gente viveu momentos que a gente viu um dos porquês dessa história toda, né? Alguma da manifestação da glória de Deus, até em meio à tristeza, até em meio às coisas que dão errado aparentemente errado na nossa vida. Quando ele é acionado, né? Quando os discípulos lembram e chamam ele, e ele, com todo o poder, faz aparentemente tudo se resolver, a primeira coisa que faz é chamar a atenção dos discípulos, de falar, por que estáis tão temerosos, no versículo 40? Como não tendes fé? Se a gente voltar um pouquinho, no próprio Evangelho de Marcos, a gente vai ver que Jesus já tinha feito alguns milagres aqui, já tinha feito alguns pronunciamentos importantes acerca da sua divindade. Então, teoricamente, o pessoal sabia quem ele era. Mas, ao mesmo tempo, o último versículo vai dizer, e sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam com Jesus, mas às vezes faltava entendimento até de quem era, porque por mais que simpatizassem, por mais que tivessem visto as maravilhas que ele fez, ainda não estava caindo a ficha de quem era Jesus. Mas quando Jesus já está no meu barco, ele está porque eu um dia o conheci. E me veio refletindo assim, né? Mas o que a palavra diz sobre quem é esse Jesus que acalma o mar, que está no barco, que briga quando eu esqueço que ele está comigo? E ele diz assim, lá em João, capítulo 1, no versículo 1, e diz assim, no princípio era o verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem, enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E eu estava refletindo também, até conversando com o Metinho um pouquinho, sobre, apesar de terem muitas pessoas que se dizem crentes, né, cristão, às vezes falta alguns conhecimentos básicos, ou por falta de palavra da igreja, que hoje em dia isso é uma tristeza também, ou por falta de compromisso da pessoa mesmo em conhecer quem é o Senhor, né? Mas, enfim, seja pelo que for, tem muita gente que às vezes acha que Jesus veio ao mundo só para ensinar como a gente devia andar. Só para ensinar como é uma pessoa boa. Ele veio para ser um modelo de pessoa boa. Não deixou de ser. Ele, de fato, nos deu muitas lições aqui na Terra, como homem encarnado, como de fato um homem deveria se portar diante das situações da vida. Mas muito, muito, muito além disso, o mesmo é Jesus que se dispôs a entrar num barco e a fazer uma travessia com um monte de gente desesperada que não sabia nem quem ele era e muito menos confiava nele, por mais que ele fosse o único digno de confiança na face da terra. Ele estava no princípio com Deus. Ele era o próprio Deus. E é lindo porque se a gente for ver lá em Gênesis, no mesmo capítulo da sentença, porque Deus é justo, depois que o homem cai pelo pecado, e Deus dá a sentença por ele ser justo, Cristo vem, e Cristo já é anunciado. No mesmo capítulo da sentença, o Senhor ali anuncia que Ele próprio pagaria a sentença. Quando diz que, mas virá a semente da mulher, né, e pisará a cabeça da serpente. E esse Cristo veio sem a menor obrigação. Porque, gente, se a gente canta, né, lá igual Além do Rio Azul, que morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, que é um lugar onde a gente almeja estar, Jesus já estava lá. E Ele decidiu abdicar de tudo isso, se transformar num zigoto, num zigoto, né, na primeira célula humana. Depender de pecadores que eram seus pais, depender de ser cuidado, depender de ser amamentado, precisar se sujar, precisar ser limpo, passar fome e sede, depender dos outros, muito inferiores a ele, para que o servissem, para que o cuidassem bem. Obedecer a esses seres inferiores, porque eu não duvido que Cristo foi um filho obediente a seus pais. A passar dor, a passar fome, a ter receio e não se arrepender por nenhum instante, até o seu último suspiro na cruz, da sua missão, que Ele aceitou lá na eternidade, antes mesmo de eu nascer. E lá na cruz, sem dúvida, Ele pensou em cada um de nós. E esse mesmo ser, Ele é tão maior que o universo, né? E escolheu habitar dentro da gente. Uns vasinhos feios de barro, quebra à toa, né? Cheio de furo.
E esse mesmo Deus não pensou duas vezes em vir e cumprir a própria sentença para que de maneira justa e impecável Ele derramasse o mais puro e perfeito amor sobre os mais indignos na face da terra, que eram nós mesmos. E esse Deus, quando Ele está lá no barquinho, muitos não entendem quem Ele é e por isso ficam tão maravilhados. E às vezes, quando a gente está no nosso barquinho que está turbulento, a gente pode até saber quem Ele é. Não, mas Juliane, mas eu sei que Ele é o ser mais poderoso que existe, que Ele criou todas as coisas. Por eu justamente saber disso que eu pergunto, Ele não viu o aperto que eu estava passando? Ele não podia ter feito nada? Ele fez o mundo em 7 dias. O que era Ele resolver o meu problema? Não é? E tem uma resposta muito boa, que é amor. Por puro amor. Por puro cuidado. Por puro zelo com as nossas vidas. Tudo coopera para o bem, isso é verdade, igreja. E eu oro para cada dia ter mais entendimento e convicção disso, porque é a verdade do Senhor. Ninguém cuida melhor ou ama mais a gente do que o próprio Deus. Tudo que acontece na nossa vida é para um fim desejável, para um fim bom, é para um fim agradável ao Senhor. E a gente, enquanto posição de criança, né? Às vezes é difícil. A Pérola estava lá em casa e ela estava querendo toda hora botar a boca na tampa da garrafa do leite. E estava suja, assim, estava no mercado. E toda hora a gente, não, Pérola, não. E ela, enquanto criança, ela não tinha como a gente explicar. Olha, Pérola, tem micro-organismos que ficam na tampa dessa garrafa, que se você botar a boca vai te fazer mal e tal. E me veio um pouco desse entendimento. Às vezes as coisas simplesmente acontecem na nossa vida e a gente fica um pouco sem entender porque a gente não tem capacidade para isso. Porque o Senhor vê o que é atemporal. A gente está aqui. A nossa vida é tão curta, é tão pequenininha. E ainda assim Deus faz questão de planejar cada um dos nossos dias. E ninguém planeja melhor do que o Senhor. O nosso ano foi o melhor que poderia ter sido. Foi o mais perfeito do que poderia ter sido. E o ano que vem, eu posso fazer meus planos. Eu posso almejar muitas coisas. Mas a graça dele já nos basta. O melhor é isso, é saber que a gente não precisa de mais nada. De mais nada. Porque quando a gente de fato precisa de alguma coisa, ela vai vir. Porque quem é o nosso pastor? É o próprio Senhor que cuida de tudo, que não deixa nada faltar ao seu rebanho. E uma outra parte dessa passagem me tocou, que é no primeiro versículo, no versículo 35 que eu li, de Marcos 4, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, isso é Jesus falando aos discípulos, passemos para o outro lado. E é muito lindo porque, apesar de toda a tribulação que aconteceu naquela viagem, naquele barco, Jesus não falou que eles iam passar? Por isso ele falou, cadê a fé de vocês? Eu não falei? Não fui eu que chamei? E a gente não vai passar? O barco podia virar. Eles podiam chegar lá como náufragos, igual Paulo chegou algumas vezes. Mas eles iam chegar, porque o Senhor falou, vamos passar. E esse é o convite que Jesus faz com a gente hoje. Jesus não promete uma vida livre de danos, livre de problemas indesejados, livre de coisas que dão errado aos nossos olhos. Ele promete que Ele vai passar com a gente. Então, toda vez Ele olha para a gente e fala, filho, mais um dia, vamos passar. Eu estou aqui com você, sou eu que estou te chamando. A gente vai passar. E Lula, a gente vai passar para onde? Vai passar para uma mansão? Vai passar para eu ganhar na loteria? Esse o final? Esse é o porto que Jesus quer me levar? Por mais que eu passe uns percalços aí, por mais que o barco queira virar no meio do caminho, mas no final, o que é isso que eu vou chegar? Apocalipse
21, versículo 1. E isso é para onde nós vamos passar com o auxílio e o único mediador do nosso Jesus, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E mais uma vez Jesus nos convida: vamos passar? Vai ser difícil, igreja, a vida é difícil, a vida não é um morango, mas o dono dela já está com a gente, o dono de toda a graça, o dono de todo o roteiro da viagem, aquele que nos protege até se o nosso navio afundar e nos resgata, porque nada pode nos separar da mão de Deus, nada pode nos tirar das mãos de Jesus. O próprio Deus nos colocou em suas mãos, ele fala: nada pode tirar as minhas ovelhas de mim. E ele está aqui com a gente, todos os dias ele está. E quando começar a ficar difícil, lembra que ele está do seu lado falando: vai passar. A gente vai passar, isso tudo vai acabar. E você e a gente vai ver a Dona Maria de novo, e a gente não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. E vai acabar, e você vai sentar no meu colo, e eu vou enxugar todas essas lágrimas que você chorou durante esse caminho. Porque eu vi e eu estava lá com você, segurando na tua mão o tempo todo. E te lembrando que eu sou o seu Senhor e que vai passar. Amém?